Olá, sejam bem-vindos ao curso de Produtos e Serviços Turísticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre marketing turístico, visão panorâmica. Os tópicos a serem abordados nesta aula são definição de marketing, o que é marketing turístico, comunicação e marca no âmbito do marketing turístico, o meio ambiente do marketing turístico. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o conceito de marketing turístico e suas principais características, entender o processo de comunicação no contexto do marketing turístico, conscientizar sobre a relevância do meio ambiente no marketing turístico. Então, pessoal, começando a falar sobre marketing, antes de falar sobre marketing turístico, é importante a gente entender o que é o marketing. Então, o termo marketing, ele vem do inglês market, que significa mercado. Eu trouxe para vocês também um conceito sobre marketing, que é bastante conhecido, da American Marketing Association, que é uma instituição que diz que o marketing ele é o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Então, de maneira bem resumida, o marketing ele visa identificar as necessidades e os desejos dos consumidores e satisfazer isso de uma maneira que traga uma lucratividade para a empresa. E o que é o marketing turístico? O marketing turístico ele tem como finalidade promover um destino, promover uma empresa, um empreendimento, enfim, e fortalecer a imagem desse destino, desse empreendimento, né, fazendo aí com que seja possível esse processo de comercialização de produtos turísticos. E dentro do marketing turístico nós temos um profissional que é bastante importante, que é o profissional de marketing. E o profissional de marketing dentro do mercado do turismo, ele tem algumas funções que são bastante importantes e que vão fazer total diferença nessa questão de planejamento e de definição de estratégias de marketing. Então nós temos aqui alguns deles, aqui no caso seria descobrir o que os turistas querem, isso é muito importante, porque o marketing, como eu falei anteriormente, ele visa satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes. Então é necessário descobrir o que essas pessoas querem de fato, desenvolver serviços turísticos adequados às necessidades dos turistas, atender às expectativas desses turistas, comunicá-los sobre os produtos e serviços disponíveis. Então eu tenho que comunicar não apenas um empreendimento, uma empresa, enfim, comunicar os seus produtos, mas até mesmo também a gente aplica isso numa ideia de destino. A gente precisa comunicar qual que é a oferta que esse destino possui, quais são as suas potencialidades para que o turista possa conhecer e a gente possa atrair esse turista para esses destinos. E fornecer informações sobre onde comprar esses serviços também é muito importante para conseguir, portanto, comercializar esses produtos. E o que acontece dentro do marketing turístico? A gente consegue aplicar o conceito também para destinos. É muito comum a gente fazer planejamento de destino, então a gente vai fazer todo um estudo desse destino, entender o mercado, entender o público-alvo que são os turistas, para que a gente possa transmitir uma imagem que vai atrair o público que nós queremos. Por exemplo, Aruba. O que acontece? Aruba é um destino com vocação de sol e mar, então busca-se atrair turistas que querem justamente vivenciar um destino como esse. Porém, eles têm um posicionamento que eles querem atrair turistas com poder aquisitivo maior. Então, todas as estratégias de marketing utilizadas vão estar direcionadas a isso, a transmitir uma imagem de um local mais exclusivo, de um local que você tem serviços diferenciados para um público diferenciado. Então, toda a estratégia de marketing ela vai estar focado nessa linha. Então, esse é o posicionamento de Aruba, por exemplo. Cancún, há 27 anos atrás, era uma vila de pescadores. Então, o destino ele foi se estruturando, ele foi crescendo, atraindo turistas e grande parte disso também tem a participação do marketing, as estratégias de marketing que foi utilizada para contribuir para esse desenvolvimento desse destino. E hoje a gente fala que, no caso, Cancún é um dos principais destinos da região do Caribe. João Pessoa, vindo aqui mais a nível nacional,
é a capital da Paraíba. João Pessoa também tem uma vocação para sol e mar, atrai esse tipo de turista e tem algumas potencialidades, como por exemplo é a segunda cidade mais verde do planeta, é a terceira cidade mais antiga do país. Então tudo isso tem que ser comunicado numa estratégia de marketing, né, nesse processo de planejamento. E ele oferece também, é muito comum a gente ouvir que os paraibanos têm muito essa questão da hospitalidade e tudo mais. Então, tudo isso são elementos que entram numa estratégia de marketing de destino para justamente atrair os turistas para essa região. E quando a gente está falando de planejamento, né, de marketing, principalmente de marketing turístico, nós temos o que a gente chama de composto de marketing, né? O que é o composto de marketing dentro do turismo principalmente, mas de uma maneira geral? O composto de marketing são fatores, são elementos, vamos dizer assim, que têm relação entre si e que vão contribuir para que a gente possa vender um produto turístico, no caso aqui, vender um destino turístico. Então são elementos que a gente precisa levar em consideração na hora de criar essa imagem desse destino e transmitir tudo isso para o turista ter essa percepção e ter o desejo de visitar aquela localidade. Então, o primeiro ponto seria o design urbano. O que seria isso? Nada mais é do que a identidade daquele local. Então, a gente está falando de um local que tem ali toda uma bagagem histórica, uma bagagem cultural, com seus valores, a comunidade que tem seu estilo de vida, enfim, então a gente utiliza esse elemento também para transmitir isso para o turista, para que ele possa visitar a localidade. A infraestrutura que é primordial, isso no turismo, como já falamos em aulas anteriores também, a infraestrutura faz total diferença, precisa ser uma localidade que tenha uma infraestrutura para atender e receber esses turistas, então isso também precisa ser comunicado. Serviços básicos também, então isso normalmente é de responsabilidade do poder público do local, porém um elemento muito importante é a questão da segurança, isso faz total diferença. O turista ele precisa se sentir seguro e a gente precisa transmitir essa imagem. Obviamente, o poder público precisa atuar para criar esse ambiente de segurança e trazer todas essas prestações de serviços básicos para que a atividade turística ocorra, porém, a gente precisa também transmitir isso. Eventos e atrações, então a localidade ela precisa ter atrações variadas, uma programação de eventos que atraia esse turista e a gente também utiliza esse elemento dentro do processo de marketing para que a gente possa construir a imagem da localidade. As pessoas são muito importantes, a gente tem uma ideia ali, o turista tem uma ideia, no caso uma percepção de como que as pessoas são, de como que elas agem e tudo mais. Então, as pessoas, elas precisam, no caso da localidade, bem receber esse turista, né, ser mais hospitaleiro. E isso vai fazer total diferença em relação à decisão do turista em viajar ou não. E a imagem é justamente essa construção que é feita, o que o turista tem do destino, né, ali na mente desses turistas. Então a gente precisa também trabalhar esse elemento dentro do marketing turístico de destino, de modo a criar memórias mais afetivas, experiências positivas para que o que acontece? O turista associe toda essa questão prazerosa, né, essa imagem prazerosa, ele associe isso ao destino. Então toda vez que ele lembrar do destino, ele vai ter essa percepção positiva, essa sensação mais prazerosa. E dentro do marketing também nós temos a comunicação. A comunicação ela faz parte, né, do ambiente ali do marketing e é uma estratégia importante para que seja possível desenvolver um destino e também um empreendimento. Então, aqui na imagem que eu trouxe para vocês mostra muito bem, de maneira resumida, esse processo. Então, o que acontece? Para a gente poder se comunicar, no caso, as empresas, empreendimentos, enfim, o poder público que faz toda a gestão ali do destino, para que a gente possa se comunicar com o turista, a gente passa por esse processo, né, que é o processo de comunicação. Então, a gente tem um emissor, quem vai emitir a mensagem. Então, a gente precisa pensar, eu enquanto empresa ou enquanto poder público quero emitir uma mensagem para o turista.
Então, o que acontece? A mensagem, ela precisa ser codificada, né? Existe um código que seria isso, eu preciso pensar num formato, eu preciso pensar numa linguagem, qual que é a linguagem da minha mensagem, qual que é o formato que eu vou passar isso para o turista, e aí eu preciso definir em quais canais ou qual canal eu vou transmitir essa mensagem. Precisa ser canais que o turista tem acesso, né? Então vai ser online, vai ser via redes sociais, um exemplo. Então eu preciso definir isso. E aí essa mensagem vai por esse canal até chegar no receptor, que seria o turista. E aí o turista, ele decodifica essa mensagem, ou seja, ele interpreta essa mensagem. Então, em resumo, é todo um processo que a gente precisa levar em consideração para transmitir a mensagem de uma maneira correta e que atinja o turista de maneira assertiva. A comunicação no âmbito do marketing turístico, ela está relacionada a como os locais, como os lugares, eles se comunicam com os seus públicos. E qual é a mensagem que eu quero levar para essas pessoas? Então, uma vez definido isso, a gente tem esse processo de comunicação que eu mostrei anteriormente para vocês. E o que acontece? Dentro do marketing também, nós temos o que a gente chama de ambientes do marketing. O que seriam os ambientes do marketing? Os ambientes do marketing são fatores que vão influenciar como um empreendimento, uma empresa, enfim, vai comercializar os seus produtos, no caso, os produtos turísticos. Isso vai impactar totalmente. Então, a gente tem um primeiro elemento que são os agentes do microambiente, que são pontos importantes e que vão influenciar como a empresa ela vai, né, então, portanto, comercializar os seus produtos. Então, a gente tem ali os fornecedores, que aí são fornecedores diversos, né? A rede hoteleira, são os hotéis, são restaurantes e etc. Vários tipos de organizações dentro do turismo. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se o preço, né, desses fornecedores aumenta, quando eu for pensar em montar ali o meu produto, né, criar aquele produto turístico para o turista, ele vai acabar encarecendo também. Então, isso impacta, né, para a empresa. Então, é todo um ambiente que tem influência. Então, você tem as organizações turísticas também, que são diversas, o público, que no caso, o público aqui não necessariamente são os turistas, mas são públicos que influenciam também. Então, por exemplo, uma ONG, uma instituição ali de proteção do meio ambiente, que vai ter também uma influência ali na hora de pensar no produto turístico, intermediários comerciais, que são ali empresas de comunicação, relações públicas, entre outros. Na apostila vocês conseguem ver com mais detalhes. E a gente tem o macroambiente. O macroambiente, ele foge um pouco ali do controle da empresa. No caso, o microambiente, são elementos que estão mais próximos da empresa. E o macro é ao contrário, a empresa ela não tem muito o que fazer. Ela vai sofrer essa influência sem ter muito controle sobre isso. Tá? Então, aqui também tem alguns elementos importantes. A gente tem um ambiente demográfico, que dentro do marketing é importante a gente entender sobre o perfil, né, demográfico dos turistas. Então, esses turistas, qual é o gênero deles, qual é a idade, né? São vários elementos que a gente tem aqui dentro dessa questão demográfica. O ambiente físico também, então a gente está falando a questão, por exemplo, de questões de problemas climáticos, né, mudanças climáticas, questões de melhoria de qualidade de vida, conservação da natureza, etc. O ambiente tecnológico, por exemplo, a tecnologia, a gente vive na era tecnológica e isso vai fazer total diferença também na forma como as empresas elas vão comercializar seus produtos. Então, hoje a gente vê muitas empresas que têm adotado a tecnologia para criar experiências para os turistas, principalmente no destino, né, com criação de aplicativos, entre outras tecnologias que a gente vem vendo esse crescimento, esse desenvolvimento. O ambiente político também afeta, no caso, as organizações e afeta aí essa questão do marketing. Por quê? Porque a gente está falando de legislação. Então, uma nova legislação pode impactar a forma como eu vou pensar o meu produto, como eu vou comercializar. Então, um exemplo seria o Código de Defesa do Consumidor, que vai regular ali a relação entre o empreendimento, a empresa e o turista, por exemplo. O ambiente econômico, então, questões econômicas de uma maneira geral, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros e etc., que vão aí também impactar de certa forma. E o ambiente sociocultural,
que aí seria algo mais relacionado mesmo ali ao estilo de vida, ao comportamento, né, desses turistas, enfim, algo mais ligado à questão social e cultural. E marca, né? Marca é a cara, vamos dizer assim, de um produto. E a gente aplica também a marca nessa questão do destino, por exemplo. Então, aqui eu trouxe para vocês a marca Brasil, que foi criada pelo Ministério do Turismo em 2005. Essa marca, ela mostra o Brasil, no caso, a imagem, né, a cara, a representação do Brasil para o exterior, para que a gente possa, no caso, atrair turistas internacionais para cá, para visitar o nosso país. Então tem todo um conceito, né, mas em linhas gerais, de uma maneira bem resumida, essas curvas, né, essas linhas suntuosas, elas estão muito ligadas às questões das montanhas, né, da natureza aqui no Brasil, até mesmo da alegria do povo brasileiro. Então tem todo um conceito para se criar a marca, mas a marca também é importante para representar, no caso aqui, um destino. E quando a gente fala também de marketing, a gente também precisa pensar, né? Se eu vou numa loja convencional, eu vou comprar um produto, você tem uma embalagem, por exemplo, né, desse produto. E o que seria por exemplo, essa embalagem dentro do turismo? A embalagem seria o quê? A gente está falando de um serviço, né? O turismo faz parte dentro dos seus serviços, então a embalagem seria o quê? Um uniforme de um funcionário, precisa estar impecável, né? A comunicação visual, a decoração do ambiente, então tudo isso, entre outros elementos, compõe essa imagem do produto que precisa estar bem alinhado para que o turista, né, tenha contato com isso e isso traga ali uma imagem positiva. E a qualidade do produto aqui dentro do turismo, por exemplo, quando a gente fala de marketing, de produto turístico, ela está muito ligada à questão da prestação de serviço de uma mão de obra qualificada. Então, você precisa ter funcionários que atendem o turista de uma maneira simpática, de uma maneira educada, então, com uma rapidez, agilidade no atendimento. Então, a ideia aqui é encantar esses turistas, é encantar esses turistas, encantar esses clientes. E eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Então, Las Vegas adotou uma abordagem distinta para atrair visitantes. A cidade ela é conhecida como a capital do entretenimento no mundo e investe massivamente em campanhas de marketing extravagantes, enfatizando seus cassinos, shows, restaurantes e vida noturna vibrante. Uma das últimas novidades que Las Vegas lançou foi a Sphere, uma arena em formato de esfera gigante com o propósito de gerar entretenimento e música. E chegamos então, pessoal, aqui no Saiba Mais. Eu trouxe uma dica de leitura para vocês relacionada a marketing, então um livro chamado Marketing para Turismo, Hospitalidade e Eventos, que vai trazer uma visão bem interessante e ampla do marketing voltada para esse setor, e também uma dica de vídeo que fala sobre a importância do marketing no turismo. Vale a pena vocês conferirem para aprender um pouco mais e se aprofundar nesse assunto. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre marketing turístico visão panorâmica. Obrigada e até a próxima!